Eu vou falar hoje sobre o Aedes do Bem. Eu acho que muita gente já ouviu falar de uma maneira ou de outra dessa ferramenta. É uma solução biológica para o combate do mosquito. Muita gente confunde um pouquinho com a solução da Wolbachia. São soluções parecidas, mas quando a gente fala da Wolbachia, que o Dr. Luciano Moreira apresentou para a gente fala sobre o controle da doença. E quando a gente fala do Aedes do Bem, a gente fala sobre o controle do vetor, do mosquito. São tecnologias parecidas, complementares, que podem ser usadas concomitantemente. E como o Dr. Carlos Pacheco também disse, não existe uma bala de prata, né? A gente precisa, é um problema complexo e a gente precisa de todas as inovações, todas as ferramentas, obrigada, para cá, que a gente puder ter. A tecnologia ela foi extensamente testada no mundo todo. Esse mapa mostra onde a tecnologia foi testada. São diferentes insetos. Essa tecnologia de controle biológico ela pode ser adotada por diferentes espécies. Mas o Brasil hoje é o país mais avançado em relação a aprovações regulatórias dessa tecnologia. E aí eu cito a CTN-Bio, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, como protagonista nessas aprovações regulatórias. Então, como é que funciona a tecnologia? A gente sabe hoje que o ciclo tradicional de reprodução desse mosquito, que tanto nos assombra, é que um macho cruza com uma fêmea que pica e transmite as doenças, e desse cruzamento a gente tem machos e fêmeas numa proporção parecida. Quando a gente tem o Aedes do Bem, é o cruzamento desse Aedes do Bem com a mesma fêmea. E o que acontece nesse cruzamento? Então, quando o Aedes do Bem cruza com uma fêmea, a gente tem 100% de fêmeas que não chegam à fase adulta. Então, é um produto que é considerado um larvicida fêmea específico 100% eficaz. Nenhuma fêmea sobrevive. E por que é importante que os machos sobrevivam? Porque esses machos, eles herdam do pai a característica autolimitante e, de novo, eles vão encontrar uma nova fêmea, cruzar com ela, e desse cruzamento, novamente, fêmeas não vão sobreviver. Então, você tem um efeito multigerações dessa tecnologia. Hoje, essa tecnologia ela é usada na forma de ovos. São ovos que ficam dentro de uma caixa. Você ativa essa caixa com água e depois de 10 a 14 dias, apenas os machos vão sair dessa caixa, encontrar as fêmeas e fazer o seu trabalho onde as fêmeas estiverem. Então, criadouros escondidos, imóveis abandonados, locais de difícil acesso são contemplados nesse controle. Nós temos um histórico de 10 anos de pesquisa, 12 anos aqui no Brasil, 12 anos de testes, mais de 100 artigos científicos publicados, demonstrando que essa tecnologia é capaz de suprimir até 90% da população de mosquitos nas áreas tratadas, em comparação com áreas não tratadas. Então, quais são os benefícios? Primeiro, esse que a gente já falou, a supressão populacional, a liberação apenas de machos que não picam e não transmitem doenças. Como eu deixo descendentes e esses descendentes são suscetíveis às ferramentas tradicionais, aos inseticidas, eu tenho uma reversão da resistência e, com isso, eu aumento a eficácia das ferramentas tradicionais. A gente sabe que o controle usando diversas ferramentas é super importante, e eu acho que um grande diferencial dessa tecnologia é a escalabilidade. Hoje, a gente tem capacidade de atender o Brasil todo, a partir da fábrica que fica em Campinas, no estado de São Paulo. Aqui só para demonstrar o quanto é simples a utilização, qualquer pessoa pode fazer, não é tóxico, e é simplesmente o posicionamento de uma caixa ativada com água que vai fazer o trabalho.
Eu vou voltar para mostrar a nossa fábrica, que está à disposição de todos, inclusive para visita. Ela está aberta para os que se interessarem. É uma fábrica hoje que consegue produzir cerca de 300 milhões de mosquitos por semana. Então, é uma capacidade bastante grande. Eu vou passar os slides, eles vão ficar disponíveis, mas só mostrando alguns cases de sucesso, com picos de supressão de 98% e municípios relatando a queda no número de casos de dengue, apesar de nós sermos uma solução para o controle do mosquito. É importante o município fazer esse acompanhamento e, de fato, fizeram com 91% de redução nos casos de dengue em Piracicaba, o mesmo em Indaiatuba, em São Paulo, e o aceite da população a esses projetos. A grande maioria da população, através do engajamento, apoiando esse projeto. Eu vou passar só para mostrar que esse produto já é uma realidade em algumas cidades, como Porto Nacional, em Tocantins, foi uma parceria público-privada, uma empresa financiou esse tratamento. Tem outras cidades aqui, eu vou passar rapidamente, mas eu vou citar especificamente a cidade de Congonhas, que está tratando o município inteiro, são 55 mil habitantes protegidos. E também a cidade de Pirinópolis, aqui do lado de Brasília, que adotou a tecnologia juntamente com a tecnologia desenvolvida pelo Dr. Álvaro Eiras, que ele citou, do monitoramento. Então, é um exemplo de uso conjunto. Eu vou passar para o final, mas deixar aqui, então, a Oxitec e a nossa fábrica totalmente à disposição para quem quiser visitar e conhecer mais, e dizer que a gente está completamente à disposição do Ministério da Saúde para falar sobre como tornar isso uma política pública. Obrigada.